Oi, não tem nada a comemorar não, viu? Ficou claro na votação do julgamento do apelo da defesa do Lula ao Superior Tribunal de Justiça que houve um arreglo, um aconchambramento entre os ministros que julgaram. Esse arreglo ele se caracteriza, sobretudo, pela fixação de uma pena, né? O Sérgio Moro, juiz na 13ª Vara, condenou o Lula em primeira instância a 9 anos e meio. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. E agora a pena foi fixada nesse apelo ao superior, à 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, a 8 anos e 10 meses. É claro que essa matemática da pena é uma matemática à qual nós não estamos acostumados, mas os juízes estão e eles discutem muito isso. Mas eu acho muito difícil que os 4 que votaram por ela tenham, digamos, tido a mesma opinião, a mesma matemática ao mesmo tempo. Claro que isso aí foi combinado. Isso não altera em nada a legitimidade da coisa. Altera o seguinte: ao fixar em 8 anos e 10 meses, ficou possível que o Lula mude de regime de aprisionamento depois de 6 meses, quando ele completará 2 anos de cadeia. Aliás, um pouco menos de 2 anos, né? 1/6 da pena. Pois bem, aí se abre a discussão de novo, se é que não se abre antes no Supremo Tribunal Federal. O que é certo é que esse tipo de acerto já estava sendo combinado nas noites de Brasília e vazavam por ali e por aqui coisas semelhantes, né? Eu quero chamar a atenção, no meio dessa combinação geral, que o juiz, que eu vou até ler o nome dele, que é um nome complicado assim que nem o meu, o juiz Joel Paciornik, alegou impedimento porque ele é advogado pessoal do Dr. René Dott, que é um grande herói da época do regime militar, advogado de preso político e que atualmente atua na acusação ao Lula como advogado da Petrobras. Então ele se sentiu impedido de votar. Isso é um exemplo. É um exemplo, mais tarde, que nós vamos voltar aqui neste comentário ainda. Porque agora eu vou dizer para vocês que eu estou publicando um artigo no blog do Neumann, no portal do Estadão, que diz: dedos podres indicam 9 do SSTF. O Supremo Tribunal Federal tem 9 dos 11 ministros indicados por suspeitos, acusados ou condenados. Lula, por exemplo, indicou 3, né? O Toffoli, a Carmen Lúcia e o Ricardo Lewandowski. O Collor, 1, seu primo Marco Aurélio Mello. E a Dilma, 4, a Rosa Weber, desculpe, a Rosa Weber, o Luiz Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso, e quem mais? O 9º é o do Temer, que é outro acusado que está prestes a ser preso e já foi preso, que é o Alexandre de Moraes, a respeito do qual nós voltaremos a falar em seguida. O 4º que a Dilma indicou foi o Zavascki, que morreu no desastre de avião e foi substituído pelo Alexandre de Moraes. Pois bem, eu esta semana vou entrevistar para o meu blog o Miguel Reale Júnior. E hoje tive a oportunidade de pegar uma pequena falinha dele, mas não para usar como fala dele, mas apenas como uma espécie de consultoria sobre as consequências dessa redução de pena do Lula. Ele me disse o seguinte: o Lula agora vai para o regime semi-aberto. O regime semi-aberto não tem estabelecimentos penitenciários em número suficiente para receber
a toda a população que é condenada a ele, né? São presídios sem muralhas, e aí não é o professor Reale que falou, mas eu que acrescento, as muralhas são boas oportunidades de comissões em obras de presídios. Então são presídios que não são muito construídos. Mas eu conheço um presídio que tem um caso, uma notícia dada nos jornais do deputado que está hoje na condição em que o Lula estará daqui a 6 meses, setembro, outubro mais ou menos, que é o do semiaberto. Esse deputado passa o dia no Congresso e à noite vai dormir na Papuda. A Papuda tem uma história também de obras que melhoraram muitas de suas dependências para abrigar o senador Luiz Estevão. Quer dizer, é o destino imaginado por Lula, mas certamente, nessa caminhada para tentar liberar o Lula, vão achar novas desculpas, isso não está previsto na lei, um ex-presidente não pode ficar num presídio, mas o caminho certo seria a Papuda, né? Nós vamos esperar que, enfim, graças ao regime semiaberto, o Lula vá para a cadeia, porque por enquanto ele não está na cadeia, ele está numa sala de Estado-Maior do Departamento de Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Eu citei um artigo meu sobre a origem dos ministros do Supremo, então acho interessante falar para vocês da origem dos ministros, dos desembargadores, desculpe, da quinta turma, não são ministros também, né? Do STJ. O Félix Fischer foi nomeado por Fernando Henrique. Ele, quando relator, né, como relator, já negou autocraticamente liberdade para o Lula. Jorge Mussi por Lula, Reinaldo Fonseca, Marcelo Dantas e Joel Parcionic, o que se declarou impedido por Dilma. O resultado foi 4-0 pela redução da pena. A redução da pena não vai levar o Lula daqui a algum tempo ao regime semiaberto e a conspiração deu certo. O exemplo do Joel Parcionic poderia, não será, mas poderia ser imitado pelo Alexandre de Moraes. Nós estamos sabendo que o Alexandre de Moraes está em pleno converscote em Lisboa, Portugal, porque não tem nada a fazer do Brasil, na verdade, então vai lá tomar um bom vinho português, vai lá na Brasileirinha tomar um café com a estátua do Fernando Pessoa, e aí permanece o processo sobre o qual ele se sentou e do qual ele jamais se levantou. O Teori Zavascki relatava um processo no qual o Alexandre de Moraes era parte. O Alexandre de Moraes era secretário de Segurança do Alckmin e chefiou uma invasão de uma escola. Os alunos processaram, o processo está no Supremo e ele herdou. E, ao contrário de Parcionic, ele não se considerou impedido, ao que me dando a impressão que ele não se considera nem parente nem amigo de si mesmo, o que não é uma possibilidade tão afastada assim. Essa revelação foi feita por um repórter do UOL. Agora, o antagonista também publicou que o Alexandre de Moraes já havia este ano ordenado uma decisão de censura. Um juiz do Amazonas obrigou a rede Tiradentes de rádio e televisão a tirar de suas redes sociais reportagens sobre investigações da Lava Jato envolvendo o senador Eduardo Braga, do MDB, do presidente Temer, de quem o Alexandre foi ministro do Amazonas. Em janeiro, num plantão de recesso do STF, Luiz Fux derrubou a censura e recomendou extrema cautela em determinação de censura, né? A Procuradoria-Geral da República também recomendou derrubar a censura, mas de livre e espontânea vontade, dizendo que não houve censura prévia, ou seja, antes de Toffoli emitir esse conceito estúpido, o Alexandre o fez para restaurar a censura sobre a TV, para livrar a cara do Eduardo Braga, correligionário do Michel Temer. Eu quero também lembrar que lá foi a Portugal o Davi Alcolumbre, que chamou liberdade de imprensa de controversa. Será que o dicionário dele está bom? Precisamos mandar um dicionário para ele. Não há controvérsia sobre a liberdade de imprensa. É uma unanimidade, presidente do Senado. Não se apoie nisso para apoiar seu amigo Rodrigo Maia,
que também apoiou a decisão do Toffoli e do Alexandre. Aliás, o Toffoli recebeu a Raquel Dodge e anunciou que vai mandar o resultado do seu inquérito infame para o PGR quando ele acabar, invertendo o fator cronológico. A PGR tem que ser a que abre o inquérito, não a que fecha. Quem julga é o juiz, né? Eu também quero lembrar a vocês que estamos aí pertinho aqui do fim desse vídeo, mas eu queria ainda falar da crise criada pelo Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro. O Bolsonaro compartilhou um vídeo muito violento, cheio de palavrões, do Olavo de Carvalho contra os militares e particularmente Hamilton Mourão. O Carlos Bolsonaro, que pelo que se depreende, colocou o vídeo no Twitter do pai, foi obrigado pelo pai a retirá-lo, depois do pai pressionado. Mas o pai pressionado retirou, fez uma nota dizendo que o Olavo era maravilhoso, mas que estava atrapalhando o governo e mandou o Carlos tirar o vídeo. Mas o Carlos manteve no seu vídeo uma tradução que ele fez de um convite de uma instituição americana que convidou o Mourão para uma palestra para provar a deslealdade do Mourão em relação ao Bolsonaro. Então, vamos dar um esclarecimento para o Carlos Bolsonaro. O general Hamilton Mourão é tão legítimo na vice-presidência, quanto o Jair Bolsonaro na presidência. Teve o mesmo número de votos. Quem votou em Bolsonaro, votou nele. Não depende do Bolsonaro, nem é obrigado a prestar lealdade ao Bolsonaro. A Constituição de 88 estabeleceu esse vínculo entre presidente e vice na chapa, mas antes, na democracia de 46, se elegia. Por exemplo, o João Goulart era adversário político de Jânio Quadros, foi vice do Jânio e sucedeu legitimamente o Jânio. Então, nenhum vice tem obrigação de lealdade com o presidente. O que o Carlos tem que se preocupar é com a crise causada por esse tipo de briga que não leva a nada e que não prejudica o Mourão em nada. O Mourão pode ficar irritado, pode ficar indignado, pode fazer piada, como fez com o Olavo, chamando-o de que ele chamou mesmo? De astrólogo, né? Se lembrando de um tempo em que o Olavo fazia uma astrologia da Idade Média no Jornal da Tarde, onde eu também trabalhei. Pois bem, o Carlos precisava conter seus ímpetos de pitbull, como chamou o pai, porque estamos numa grande crise, precisamos da reforma da Previdência, precisamos do pacote anticrime do Moro, e uma crise como essa não constrói, não leva a nada. Mas eu não estou aqui para dar conselho a ninguém, o Carlos faz o que quer, pensa o que quer, o fato dele ser presidente não o impede de tomar nenhuma atitude. Só que pode criar um incêndio onde não há nem fogo nem palha, é um incêndio de autocombustão. Eu vou terminando aqui esse vídeo, porque já me alonguei muito, já está tarde da noite, eu não quero perturbá-lo tanto assim. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.